Estão vendo aí minha telinha? Sim, prof. Muito bem. Ok. Então, eu falei para vocês fazerem os exercícios, né? 9, 10 até o 13. Então, no exercício número 9, era para nós montarmos a expressão. Então, nós temos aqui o H2S. Fala para mim como é que fica a ionização total do H2S. H mais Quantos S2. H mais, ó? Quantos? 2. Ah, 2H mais. Isso. 2H mais S. S2 menos. Isso, muito bem. Então, para montar, teríamos Ka igual a concentração de quem? H mais H mais ao quadrado mais Vezes S menos 2. Isso, concentração de S menos 2. Sobre a concentração de H2S. H2S. Muito bem. Na letra B, como é que fica a ionização total do ácido carbônico? Fica com 2H mais, 2H mais. 2H mais CO3 menos 2. Perfeito. Então, A é igual a concentração de H mais Ao quadrado. Vezes a concentração CO2 menos 3. Perfeito, dividido pela concentração de H2CO3. Certo? Certo, prof. Aí, nós temos aqui no exercício número 10, diz assim: em um frasco estão contidos 1.000 mililitros de uma solução de ácido fraco hipotético, HA. Escreva a equação de ionização desse ácido em água e indique em qual sentido o equilíbrio está deslocado. Então, olha só. Então, nós temos o ácido HA. Colocamos o ácido na água. Se diz que o ácido é fraco, eu vou colocar uma seta só ou coloco dupla seta? Dupla Seta, certo? Dupla seta. Aí a minha pergunta é a seguinte, porque assim, a dupla seta, ela pode indicar a direção do equilíbrio. Então, por exemplo, se eu colocar assim, ó, eu estou querendo dizer o seguinte, que o meu equilíbrio está deslocado para a direita. Okay? Ou seja, eu estou produzindo mais produto do que reagente. Se eu inverter, né? Se eu colocar assim, olha. Estou querendo dizer o quê? Que o equilíbrio está deslocado para a esquerda, ok? Ou seja, eu estou produzindo mais reagente do que produto, ok? Então, olha só, o exercício disse que esse ácido é um ácido fraco, certo? Ó, ele falou que o ácido é um ácido fraco. Isso significa o quê? Como estará a minha setinha? Assim ou assim? Para a direita? Para a direita vai ter uma alta produção de íons H+, e A-? Eu acho que é para a esquerda. Porque se fosse para a direita, ele não ia ser reversível, não é? Isso, olha só. Se o ácido é fraco, significa que a gente tem um baixo grau de ionização. Se a gente tem um baixo grau de ionização, o que acontece? Uma pequena parte desse ácido vai ionizar, certo? Então, nós teremos lá formação do H+, e do A-.
Porém, olha só, uma pequena quantidade vai quebrar, certo? Tudo bem? Então, o equilíbrio está deslocado em qual sentido? Esquerda ou direita? Esquerda. Tá? Gente, só um minutinho, deixa eu ver quem é que está aguardando aqui. Na letra B, dê a expressão que define a constante de ionização deste ácido. Ou seja, ele quer que a gente monte a expressão de Ka. Então, como é que fica? A concentração de quem? De H+. De H+, De H+, vezes vezes A menos. A menos. Isso, Sobre dividido H. por... Isso, Concentração de H. perfeito. Ok? O que ocorre com o equilíbrio se um sal hipotético Da for adicionado à solução? Olha só, gente. Vocês chegaram a assistir a videoaula que foi postada no Classroom ontem? Sim. Aqui fala sobre o íon Sim. comum, o efeito do íon comum. Sim. Sim. Mais alguém querendo entrar. O que é o efeito do íon comum? O que é o efeito do íon comum? É a mesma coisa que o princípio de Le Chatelier, tá? Então, por exemplo, de novo, peraí, gente. Muito ruim. Deve para ficar com os dois abertos, seria ótimo. Então, olha só. É a mesma coisa que o princípio de Le Chatelier, tá? Mas por que é chamado de íon comum, né? Que nem, por exemplo, aqui, ó, diz que foi adicionado um sal hipotético Ba. B está indicando um cátion, enquanto que o A é o ânion, certo? Ó, se fosse para a gente dissociar, vamos dissociar Ba. Dissociando, como é que fica? Ba mais A menos. Olha só, deixa eu falar aqui, ó. Efeito do íon comum. Por exemplo, nós temos o ácido Ha, como foi passado ali no exercício. Então, ionizando isso aqui, nós temos H+, mais A menos. O exercício diz que foi adicionado a esse equilíbrio, foi adicionado um sal. Esse sal é o sal Ba, ok? Ba. A gente vai fazer o mesmo processo. Vamos dissociar esse sal, ok? Vamos separar o cátion do ânion, ó. Cátion do ânion. Então, como é que vai ficar isso aqui? Fica B mais A menos. Aí eu pergunto para vocês, ó, nessas duas equações aí, qual íon é comum? Qual íon é comum? O A. O A menos. O A menos. É o A menos, exatamente. Então, foi acrescentado um sal que tem um ânion que é o mesmo ânion do ácido. Então, o que acontece? De acordo com o princípio de Le Chatelier, o sistema é contra. Então, se você está adicionando a menos, o sistema é contra. Ele vai tentar minimizar a ação que você está fazendo ou anular. Como é que ele vai fazer isso? Consumindo a menos. Como que ele consome a menos? Indo para a direita ou indo para a esquerda? Esquerda? Para a esquerda. Para a esquerda. Deu para entender o que é íon comum? Sim. Todo mundo entendeu? Querem que eu repita? Ô, Pro, então também se fosse, por exemplo, um outro exemplo, se o íon comum fosse o H+, ele também iria para a esquerda?
também iria para a esquerda. Ah, tá bom. Tá? Ok? Então, o efeito do íon comum é a mesma coisa do princípio de Le Chatelier. Tá? Então, se você está acrescentando, por exemplo, eu vou colocar outro exemplo, tá? Estou apagando esse aqui, vou colocar outro. Aqui a gente falou de um ácido, mas a gente poderia ter falado, por exemplo, de uma base. Então, ó, por exemplo, ó, nossa base hipotética, COH. Fala para mim, como é que fica a dissociação dessa base aqui? C mais OH C mais OH menos. Perfeito, C mais OH menos. Muito bem. E aí, faz de conta que a este sistema foi acrescentado um sal, ok? E esse sal é Ca. Fala para mim como é que fica a dissociação deste sal. Como é que eu faço a dissociação desse sal? C mais ou menos. C A menos. Perfeito. Então eu pergunto para vocês, qual íon é comum? C mais. C. O C+, certo? Então ele é chamado de íon comum, tá? Então, de acordo com o princípio de Le Chatelier, o que vai acontecer? O equilíbrio vai ser deslocado no sentido oposto ao íon comum, certo? Então, de acordo com o princípio, o sistema é contra, foi adicionado, ele vai tentar eliminar ou minimizar. Como que ele faz isso? Ele precisa o quê? Transformar em reagente, certo? Ok? Tudo bem? Ô, Pro, então Professora. Desculpa, Nath. Não, pode falar, pode falar. Então pode dizer que, por exemplo, toda vez que adicionar o íon comum, a concentração dos reagentes vai aumentar. Só que, tipo assim, vai aumentar a concentração do reagente principal ou a concentração do reagente que foi adicionado também? E aí eu te pergunto, o que vai acontecer com a concentração de OH-? Se ele está transformando o Ca+ em CaOH, está transformando em base, o que vai acontecer com a concentração de OH-? Está aumentando ou está diminuindo? De OH- está diminuindo. Está diminuindo. Então, assim, toda vez que você acrescenta o íon comum, o que vai acontecer? Ele vai diminuir a concentração da hidroxila, se for uma base, ou ele vai diminuir a concentração do H+, se for um ácido. Foi o caso que a gente viu anteriormente. Certo? Ok? Então, vai favorecer a formação de quem? Do ácido. Tá? Ok? Tudo bem? Ô, professora, Diga, querida. tem como o equilíbrio se deslocar para a direita ou ele sempre vai ser para a esquerda? Olha só, como você está acrescentando um íon, em que parte da reação você tem o íon? À esquerda ou à direita? À direita. À direita, certo? À direita. Então, sempre vai ocorrer o quê? Se você está acrescentando sempre à direita, o equilíbrio sempre é deslocado no sentido oposto. Ou seja, vai para a esquerda, certo? Ok? E como a concentração do OH- ou a concentração do H+ diminuem, o que acontece com o grau? O grau também vai diminuir, certo? Porque o grau de ionização está ligado ao quê? A concentração de íons H+ ou OH- que você tem presentes ali na solução. Se você está diminuindo a concentração, também está diminuindo o grau, certo? Tudo bem, gente? Íon comum? Então, no íon comum, Sim, quando existe o acréscimo de um sal ou qualquer substância que apresenta um íon comum com o ácido ou com a base, o que vai acontecer? O deslocamento é feito no sentido oposto, ok? Você vai ter diminuição na concentração de H+ se for um ácido, vai ter diminuição na concentração de OH- se for uma base, e vai ter queda também no grau por conta dessa redução da concentração, ok? Tudo bem? Tudo bem, criança? Sim, Pro. Íon comum? Sim. Beleza. Então tá. Então, a letra C aí, então, que ocorre com o equilíbrio se um sal Da for adicionado à solução. Desloca para a esquerda. O que acontece? Vai para a
O equilíbrio é deslocado para a esquerda, perfeito, certo? A concentração de H+, o que vai acontecer com a concentração de H+? Vai diminuir. Diminui. E o que vai acontecer com o grau? Diminui. Diminui também. Diminui. Muito Ô, bem. Pro, Diga, então querida. essa questão da ionização, você vai olhar sempre, tipo, para os produtos, é isso? Se diminui ou se aumenta, a gente vai olhar só para os produtos. Eu não poderia dizer que aumentando a concentração... Falando em relação ao íon comum? Oi, repete, eu não vi, desculpa. Em relação ao íon comum, você está falando? Isso. Essa Sim. coisa da ionização. Aumentar ou diminuir. Porque onde é que você está acrescentando o íon? No produto. Não é no lado direito? É no produto. Então, ele só pode ser deslocado para onde? Pro reagente. Para o reagente. Certo? Ah, tá. Uhum. Ok? Muito bem. Então, agora, o exercício número 12. Exercício 12, nós temos aí várias bases, e aí nós temos várias constantes de basicidade ou alcalinidade. E aí precisamos decidir qual alternativa é a correta. O que vocês colocaram? Eu coloquei a D. Colocou a De D? dado. D de dado. D de dado? O ácido iodídrico é mais fraco que o ácido bromídrico, é isso? Não, Pro. A dimetilamina é a D de dado. Desculpa. A dimetilamina é a base mais forte. Vamos analisar. Certo? Tem um maior valor de KB. Quanto maior o valor de KB, maior é a basicidade. Ok? Certinho, dona Nath. Perfeito. E a 13? Porque aí. A 13. Aí também. Eles são demais. Tá certo, perfeito. Aqui a mesma coisa. Vamos analisar. Quanto maior o valor de Ka, maior é a acidez. E o inverso também é verdadeiro. Quanto menor o valor de Ka, menor é a acidez. Certo? Então, baseado nisso, certinho, letra E. Muito bem, crianças. Tudo bem até aqui? Sim, Pro. Sim. Né? Muito bem. Então, olha só. Agora vamos para a parte final aqui. Então, a gente já viu que o equilíbrio químico, eu posso aplicá-lo para ácidos fortes, certo? Certo. Certo ou errado? Não, tá errado. Errado. É só para moderado e fraco. Isso mesmo, tá? Base e ácido. Tudo que a gente fala para ácido serve para base. Então, quando for ácido forte, ou base forte, eu vou considerar 100% ionizável, ok? Ou dissociável, tá bom? Então, a gente não aplica o equilíbrio iônico para ácido e base. Por quê? Porque aí eu não terei a reversibilidade. Eu parto do princípio de que tudo que eu tenho de ácido vai se transformar em íons, ok? Então, eu não tenho, para que haja o equilíbrio, eu preciso ter reagente e produto. No caso de 100% ionizável, eu terei somente produto, depois do processo da ionização. Eu já falei para vocês que isso não é verdade, mas a gente considera isso verdade para o ensino médio, tá? Então, olha só. Agora a gente vai falar sobre a lei de Ostwald, tá? Que veio facilitar, né? Veio facilitar aí a vida em relação aos ácidos e às bases. Porque, assim, nós teríamos que aplicar aquela fórmula, né? Do KC, produto sobre reagente elevado ao coeficiente estequiométrico para resolução. Então, Ostwald, ele acabou chegando numa expressão matemática e ajudou bastante. Então, ele fez todo aquele processo, né, de início, reagiforma, equilíbrio, e ele chegou a uma expressão matemática para nós utilizarmos com os ácidos e as bases fracas, tá? Olha só, a fórmula completa é essa daqui, KI igual alfa ao quadrado, ou seja, o grau ao quadrado, vezes a concentração dividido por 1 menos alfa.
No entanto, olha só, quero falar sobre isso daqui. Quando a gente está falando de um ácido fraco, né? O que acontece? O grau não está sempre abaixo de 5%? Sim. Sempre abaixo de 5%. Então, eu pergunto para vocês o seguinte: quanto é 5%? Se fosse para a gente dividir 5 por 100, quanto daria? 0,05. Quanto? 0,05. Perfeito. Agora, se eu perguntasse assim, ó, vamos trabalhar por partes, só para ficar mais claro, né? Então, 0,05. Tira isso de 1. 0,95. 0,95. Concorda comigo que 0,95 está muito próximo de 1? Sim. Está muito próximo de 1. Então, assim, quando o ácido ou a base forem fracos, o que a gente vai fazer? A gente vai eliminar essa parte de baixo, tá? A gente elimina essa parte de baixo. Por quê? Porque abaixo de 5% é quase 1, ok? É quase 1. Então, essa parte de baixo é eliminada, tá? Então, a gente fica com essa fórmula aqui, ó, ok? Alfa ao quadrado vezes a concentração do ácido ou da base, ok? Quando você tem até 5%. Se for entre 5 e 50, você vai usar a fórmula completa, tá? Um menos alfa. Então, olha só, eu passei para vocês uma atividade, certo? Sim. Certo. Chegaram a acessar? Sim. Sim, prof. Sim. Então, vocês conseguem abrir aí a atividade que foi Sim. passada? Peraí. Acessem o Então, foi passada para vocês uma atividadezinha com alguns exercícios de fixação. E avisem quando vocês já tiverem conseguido abrir. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Pronto, Pro. Pronto? Muito bem, ó. Estão enxergando aí? Não, prof. Não. Não, sério? Não. Agora sim. Agora, peraí, agora vocês estão enxergando o quê? Fala para mim. Agora nada. Agora Agora não tô enxergando nada. Oh, meu Deus. Pera aí, gente. É um caso sério. Deixa eu ver se eu consigo abrir por aqui. A professora de vocês também é muito tecnológica, sabe? Apanha do computador até
E agora, estão enxergando? Agora sim, Pro. Nós vamos fazer o exercício número 3. Mas vamos começar pelo 4. É ruim, peraí. Professora, tá com eco. Peraí, gente. Agora melhorou? O som sim, mas aí mas você agora tira eu não tô vendo nada. Não estou enxergando nada. Ok, tudo bem. O exercício número 4 é o que fala sobre o ácido acético, certo? Isso. Não vou conseguir projetar, tá? Não vou conseguir projetar o exercício, então a gente vai fazendo por aqui. Agora vocês estão enxergando, né? Sim. Beleza. Então, olha só. Vamos ler o enunciado do exercício número 4, da atividade. O exercício número 4 é o que fala assim: o ácido acético em solução aquosa, 0,02 mol por litro. Confere? Sim. Isso. E a 25 graus Celsius está 3% ionizado. Qual o valor da sua constante de acidez nessas condições? Então, pergunto para vocês. Nós temos duas fórmulas, certo? No caso, Ka igual a alfa ao quadrado vezes a concentração sobre 1 menos alfa, isso para moderado, e Ka igual a alfa ao quadrado vezes a concentração, isso para fraco. No caso do enunciado do exercício número 4, diz que o grau é igual a 3%. 3%, qual fórmula eu devo utilizar? A número 1 ou a número 2? A 2. A número 2. Por que a número 2? Porque ele é um ácido Porque ele é menor que 5%. Perfeito. Ok? O grau é igual a 3%, é inferior a 5%, então nós temos que o ácido acético é um ácido fraco, ok? Então, para nós determinarmos o valor da constante, a gente vai utilizar a segunda fórmula. Aí, detalhe, quando a gente vai jogar na fórmula, a gente não pode jogar porcentagem, tá? A gente tem que jogar o valor do grau cru, então a gente tem que dividir esse valor por 100. Quanto é 3 dividido por 100? 0,03. 0,03, então é o valor do grau. O exercício forneceu para você a concentração? Sim. 0,02. Então, concentração igual a 0,02. O que você vai fazer agora? Substitui na fórmula, ok? Então, Ka é igual a 0,03 ao quadrado vezes 0,02, ok? Quanto é 0,03 elevado ao quadrado? 0,009. 000, na verdade. 309. É isso. Vezes 0,02. É 0,418. Isso, não? Professora, eu coloquei em notação. Deu 18 vezes 10 a menos 6. Não, tem que ser 1,8. 1, 2, 3, 4 vezes, 2 vezes 10, 1, 2, a menos 2. Fica mais fácil, né? É igual. Vou esquecer as bases aí, vou trabalhar só com os números, ó. 9 vezes 2, 18. 18. Conservo a base. Quando é multiplicação, o que a gente faz com os expoentes? Soma. É o menos 4 mais menos 2.
Então, eu devo R$ 4, ainda fecho mais 2 emprestado. Estou devendo quanto agora? Menos 6. 6. Então, 18 vezes 10 elevado a menos 6. Só que agora eu preciso trabalhar aqui. A vírgula está aqui, precisa passar, ficar entre o 1 e o 8. Então, quando eu ando para a esquerda, eu aumento ou diminuo o meu expoente? Aumenta. Aumenta ou Diminui. Diminui, desculpa. É que aumenta o número, né? Mas diminui o expoente. Gente, presta atenção, ó. A gente vai andar uma casa para a esquerda. Se eu ando para a esquerda, eu aumento ou diminuo o expoente? Diminui. Então, quer dizer que de menos 6 vai para menos 7, é isso que vocês estão me dizendo? Não. Ah, então aumenta, tava certo. Vai para quanto? Menos Vai para 5. Menos 5. menos 5 é maior que menos 6. Então, quando eu ando para a esquerda, eu aumento ou diminuo o expoente? Aumenta. Aumenta. Aumento, certo? Aumento o expoente. Se eu andar para a direita, o que eu faço com o expoente? Diminui. Então, aqui no caso vai ficar K igual a 1,8 Foi. vezes 10 elevado a Menos 5. Menos 5. 5. Difícil, gente. Não. Não. Olha só. O exercício número... não sei qual que número que é. Peraí, deixa eu ver. Um minutinho. O exercício número 7. Analisando aí, ó, o exercício número 7 diz assim: em uma solução de ácido cloroacético, a temperatura de 25 graus Celsius, tem 2 Ds aí, e concentração de 1 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro, a porcentagem de ácido que se ioniza é de 31,1%. Calcule a constante de acidez para este ácido nessas condições. Então, olha só, analisando o enunciado da questão número 7, qual fórmula vocês utilizariam? A número 1 ou a número 2? A número 1. Número 1. Número 1, por quê? Porque é um ácido. Porque é maior que 5%. Ácido moderado, como você sabe? Porque Que é maior que a 5%. ionização é maior que 5. Isso, tá, 31,1 está entre 5 e 50, certo? Então, moderado, perfeito. Então, no número 7, a gente vai utilizar a fórmula completa. K igual grau ao quadrado vezes a concentração sobre 1 menos alfa. Eu vou dar para vocês 2 minutos para resolverem esse exercício. Lembrando, não pode deixar o grau em porcentagem. Lembra de dividir ele por 100. 2 minutinhos, vai. Eu vou colocar aqui ó, os dados, tá? Para quem está sem, ó. O grau está escrito que é de 31,1%. Lembra que tem que tirar a porcentagem. E a concentração do ácido cloroacético é de 1 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro.
Pronto? Peraí, pro, só um pouquinho. Ah, ok. Pronto, pro. Pronto? Muito bem. Eu Então, acho que eu fiz tudo errado, porque ficou muito estranha essa conta. Mas a que tá muito valor estranho. você chegou? Eu cheguei em 1,39 vezes 10 a menos 3, mas eu acho que tá errado. Por que você acha que está errado? Ah, não sei, porque assim, deu muito número. Aí eu fiquei perdida. Mas eu fiz as contas certinhas, mas eu não tenho certeza. Você fez certinho, não é? Então, vamos lá, ó. Então, a alfa, 31% dividido por 100. Vou andar 2 casinhas para a esquerda. Então, 0, 0, 311. perfeito. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai jogar na fórmula. Então, K é igual ao grau ao quadrado. Então, 0,311 elevado ao quadrado vezes a concentração. 1 vezes 10 elevado a menos 2. Dividido por 1 menos 0,311. Ok? Tudo bem? Ó, a gente usou a fórmula completa. Então, olha só. Quanto é 0,311 elevado ao quadrado? Professor, eu coloquei notação. Aí deu 9,6 vezes 10 a menos 2. Ela é o quê? Vezes 1 vezes 10 elevado a menos 2 sobre... Quanto deu 1 menos 0,311? Elegibilidade. 0,689. Mas aí coloca em notação é melhor, né? É. Se for É, se a gente está trabalhando com notação, é melhor. Então, É 6... 6,89 vezes 10 a menos 1. É um master. Perfeito. Então, agora o que a gente faz? Esquece um pouquinho as bases, a gente trabalha só com os números. Então, fica 9,6 vezes 1, que vai dar 9,6. O que a gente faz? Conserva a base. Se aqui está multiplicando, o que a gente vai fazer com os expoentes? Soma. Então, menos 2 mais menos 2. Então, eu devo 2. Peço mais 2 emprestado. Estou devendo quanto agora? 4. Perfeito. Está cabendo. Dividido por 6,89 vezes 10 elevado a menos 1. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Esqueço as bases, por enquanto trabalho só com os números. Então, 9,6 dividido por 6,89, quanto dá? 1,39 vezes 10 a menos 3. 1,39 vezes 10, conserva a base. Quando é subtração, o que a gente faz com os expoentes? Subtrai. Não é. Quando é divisão, a gente subtrai. Menos 4, menos 1. Menos com menos dá mais. Então, eu devia R$4, fui lá e paguei R$1. Estou devendo quanto agora? 3. Então, 1,39 vezes 10 elevado a menos 3. Ou a gente poderia arredondar, né? 1,4 vezes 10 a menos 3. Foi isso que você chegou, Nath? Foi isso mesmo. Querida, parabéns, você fez certo. É porque ficou muito estranho, mas enfim, deu certo no final. Ok, crianças? Sim, prof. Difícil? Ok, pro. Né? Ó, abram lá na página 43. Façam agora, rapidinho, o exercício 14. Número 14 da apostila.
Determine a constante de ionização de um monoácido. Detalhe importante, tá? Que eu esqueci de frisar. Toda vez que a gente vai utilizar essa lei de Ostwald, ela só serve para monoácidos ou monobases, tá? O que é um monoácido mesmo? Uma monobase que eu esqueci? Monoácido é que só tem, tipo, um H+. Isso, tem um hidrogênio só para ionizar, certo? Se fosse uma monobase, uma hidroxila só para ionizar, ou para dissociar, tá bom? Então, essa lei só serve para monoácidos ou monobases. Então, se for um diácido, por exemplo, você tem que usar a fórmula comum, tá? Produto sobre reagente elevado ao coeficiente estequiométrico, tudo bem? Ok? Sim, Pro. Tá? Então, ó, o exercício está te informando que é um monoácido. Já fiz, Pro. Pronto? Muito bem. Quanto deu? Deu 8 vezes 10 vezes 6. A O menos meu deu 6? menos 7. O meu também deu menos 7. Isso aí. Ó, então, fala para mim, qual fórmula a gente vai usar? A completa ou a mais simples? A mais simples. Então, Ka é igual a alfa ao quadrado vezes a concentração. Então, Ka é igual. O grau eu preciso dividir por 100. Então, vou andar duas casas. Como é que fica? 0,002. Vamos passar isso para anotação, para ficar mais fácil? Fica 2 vezes 10 elevado a quanto? Menos 3. Menos 3. Isso ao quadrado vezes 0,2. Então, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado vai dar quanto? 4 vezes 10 a menos 6. Perfeito. Vezes 2 vezes 10 elevado a menos 1. Então, ó, 4 vezes 2, 8. Certo? Conservamos a base. Se é uma multiplicação, o que a gente vai fazer com os expoentes? Soma. Soma. Então, fica menos 6 mais menos 1. Então, eu devia R$6, fui lá e pedi mais um emprestado. Estou devendo quanto agora? 7. 7. 7. Ok? Tudo bem? Sim, Pro. Sim. Então, ó, tentem fazer o restante dos exercícios, ok? Menos o número 2, tá? O número 2 a gente vai falar dele na próxima aula, ok? Alguma dúvida? Pro, que restante? O Não. da página 42? Ou Não, do trabalhinho da que der? atividade. Ah, tá. Da atividade, tá bom? Ô, Pro, você consegue postar a aula de ontem? Tá, eu vou postar. Tá bom, obrigada. Beijos, crianças. Tchau. Fiquem com Beijo, Deus e até. Tchau, Pro. Boa semana. Boa semana para vocês, bom final de semana. A gente se fala na próxima terça. Vendo qualquer dúvida, entre em contato. Não é para fazer o número 2, tá? Façam o restante menos o número 2. E não se esqueçam de fazer o Ed Puzzle, hein? Tá bom, Pro. Pro, é pra mandar pra senhora os exercícios da atividade? Pode mandar no grupo. Tá bom. Hoje? Não, até o final de semana. Tá bom. Tchau, Pro. Beijos.